paz do Senhor, Lagoinha Chaves. Acho que eu já tenho um costume de perguntar quem está feliz com Jesus. Levante a mão se você está feliz com Jesus. Ele é bom em todo tempo, como dizemos lá em África, né? Em todo tempo Ele é bom. Alegria é poder estar aqui nesse lugar com a igreja do Senhor e podemos receber a palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã. E ela não está ali agora, mas espera um pouco. Eles falaram, espera um pouco. Mas quando estava aqui antes, estava assim em inglês: Welcome to the new. E muitas vezes algumas pessoas acham que essas frases que nós como Lagoinha temos é apenas uma frase de impacto. Bem-vindo ao novo. Quem já observou ao entrar ali, logo ali, não tem uma frase? Não tem? Alguém leu o que está lá, já sabe de cor? O que está escrito lá? Bem-vindo ao novo, não é isso? A outra ali está aliança, mas na parede está lá fixado uma frase, não é isso? Bem-vindo ao novo. Eu queria dizer, e quero colocar inclusive como o título da mensagem dessa manhã, bem-vindo ao novo. Mas eu gostaria de explicar que o bem-vindo ao novo não é só uma frase de impacto, uma frase bonita. Se você olhar nas redes sociais das igrejas Lagoinha e tiver a oportunidade de ver as entradas, você vai ver que é muito comum, se não é praticamente um padrão de Lagoinha, todas as igrejas ter essa frase: bem-vindo ao novo. Mas por que nós utilizamos essa frase? Eu queria dizer que essa frase não é utilizada só porque é bonita ou porque é impactante. Ela, na verdade, é uma filosofia desta igreja, a igreja da Lagoinha. Por quê? Porque nós acreditamos que estamos em um momento na sociedade humana que precisamos de considerar esta realidade que eu vou falar hoje. Amém? Preste atenção. Se você tivesse nascido em 1500, você provavelmente tivesse uma máquina no tempo, que não existe, mas suponha, vamos fazer ficção aqui, história de ficção. Você nasceu em 1500 e tem uma máquina do tempo que você foi para 1600. E quando você foi para 1600, você falou, está quase tudo igual. Você ia ver algumas mudanças pequenas, mas todo mundo ainda andando de cavalo, né? Normalmente o chão ainda todo batido de terra. Aí você pulava para 1700. Você também ia ver, está quase tudo igual. Talvez as roupas mudaram um pouquinho, começaram a colocar, como no tempo lá dos romanos, um chão um pouquinho mais arrumadinho, estradas, porque os romanos foram talvez até mais avançados. A sociedade humana teve uma queda. Aí você jogava para 1800, e quando você chegasse em 1800, você falou, olha, mudou um pouco mais. Mas normalmente não mudava muita coisa. De repente você joga para 1900, aí você fica assustado. O que aconteceu? Rádio, televisão, os comboios agora mais rápidos, carro. O que aconteceu com a sociedade humana? Aí você pegou sua máquina do tempo e foi para o ano 2000. Aí você ficou completamente assustado. Você falou, o que aconteceu?
Os telefones que foram lá criados lá em 1900, agora estavam na mão das pessoas. Não precisava de fio, não precisava de nada. Os carros eram rápidos demais, tinha avião, o pessoal voando. A internet apareceu, as pessoas conversando com outras pessoas do outro lado do mundo. E então, se alguém chegasse no ano 2000, aquele que estava lá em 1500, ia ficar completamente assustado. Para que é isso? Eles talvez iriam lembrar de alguns livros, né, como de Júlio Verne, e ia falar: uau, então aconteceu. Mas deixa eu contar uma coisa para você. A maioria de vocês ou nasceu ou viveu, com certeza, né, o ano 2000, não é verdade? Acho que todo mundo aqui já tinha nascido no ano 2000, não é? Ou estava nascendo? Estava nascendo 2000 um pouquinho, né? Eu nasci em 65, então está um pouco longe, né? Vi a mudança radical, mas eu também vi a mudança na igreja. A igreja mudou. A igreja que parecia muito igual, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, a gente já ficou meio assustado, mas do ano 2000 a igreja mudou totalmente. Eu me lembro entrando na igreja, toda de branco, com os vitrais, as janelas de vitral, e à frente o altar, com uma mesa e colunas e coisa bem mais antiga. E de repente no ano 2000 olhei tudo preto. E eu, da turma da igreja branca, olhar tudo preto, luz, fumaça, e o que está acontecendo? E piscando, e música diferente. Não era mais o cantor cristão, o inário. O que aconteceu com a igreja? Sabe, o fato é que se eu tivesse nascido no ano 2000 e eu pudesse ser transportado para 2010, eu já ia ficar assustado. Só com 10 anos. Nós já estamos em 2025 e eu queria dizer para vocês, se vocês pudessem ser transportados para 2030, 5 anos, eu acho que todos nós íamos ficar completamente assustados com uns androides andando dentro da igreja. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas desde que Lagoinha iniciou como denominação, porque éramos uma igreja só, e eu fiz parte dessa igreja lá em Belo Horizonte, desde 2015, quando nos tornamos uma denominação e começamos a nos espalhar, né? E somente nesses 10 anos já somos 750 igrejas espalhadas no mundo todo, nos 5 continentes. O ano passado nós pulamos de 600 igrejas para 750, ou seja, 150 igrejas em um ano. Isso foi um milagre, isso é um avivamento que está acontecendo conosco. Mas o fato é que com certeza, desde 2015, quando Deus tocou no coração do pastor André Valadão, que é o nosso líder, ele sabia. E eu queria deixar isso para você, que as coisas vão mudar. Nós estamos num novo ano, 2026. Se eu fosse olhar os comentaristas, as pessoas que fazem projeções para 2026, alguns falam que 2026, 2027 será uma mudança assim fenomenal na história da humanidade. O que se tem falado acerca de inteligência artificial, algumas pessoas estão literalmente assustadas. Alguns falam sobre a inteligência artificial geral, que vai controlar todas as coisas. E com certeza tudo que está e virá vai nos atingir. E está atingindo e vai continuar a atingir as igrejas. Mas nós, como igreja, tomamos uma decisão. Nós decidimos olhar para o novo e dizer para ele: bem-vindo. Amém? Por isso nós dizemos: bem-vindo.
ao novo. Porque nós vamos nos adaptar no que precisar, mesmo pintar a parede de preto. Eu sei que tem muita gente que não gosta, não gostou, e muita gente ainda não gosta na igreja, mas nós vamos fazer qualquer coisa para alcançar pessoas para Jesus. Se tiver que plantar bananeira, nós vamos plantar bananeira, porque nós queremos alcançar esta geração. E se essa forma de ser igreja é a forma que hoje atualmente são as maiores igrejas do mundo, então nós queremos ser grandes para servir, mas pequenos para importar. Amém? Bem-vindo ao novo. Eu estou disposto a ver 2026 e viver 2026 com toda a sua tecnologia, com todas as suas realidades da guerra da Ucrânia ou da guerra da Venezuela, ou seja, do problema de imigração dos muçulmanos dominando a Europa. Eu quero viver isso, porque isso passa. O que vai ficar eternamente é o reino de Deus. Ninguém, nem nada destruirá a igreja do Senhor. Se a igreja não pudesse reunir num lugar bonito como esse, a gente se reúne no cemitério, como a primeira igreja lá no passado se reuniu nas catacumbas de Roma. A gente se reúne de qualquer jeito, nas casas com células, em igrejas bonitas, e talvez igrejas ainda nos modelos mais históricos e clássicos, porque temos que ter igrejas que tenham os modelos mais antigos ou mais clássicos, porque tem pessoas que só se adaptam a esses modelos. Mas a nossa igreja tem um objetivo de ser grande, não para ser famosa, poderosa financeiramente. Não, tire isso da sua cabeça, é tolice. Nós queremos ser grandes para servir. Filosofia de Lagoinha, né? Grandes. Por isso nós saímos lá de baixo e viemos para cá. Era mais cômodo ficar lá embaixo, não é verdade? Mas nós temos um objetivo, nós temos um alvo de ser relevante na cidade de Chaves, de ter um espaço em que nós podemos trazer mais e mais pessoas. Nós fizemos a conta, podemos colocar aqui 250 pessoas sentadas. Amém? Lembro do alvo que eu falei, 500 pessoas. Eu sei que Lagoinha, sei que as igrejas de Chaves não tiveram isso, mas isso não vai ser impedimento para a gente. E não é para a gente ser grande para aparecer, é grande para servir. É grande porque nós queremos alcançar todos que moram em Chaves. E nós não queremos ser igreja só de imigrantes, ou seja, só de brasileiros. Nós queremos ter aqui brasileiros, sim, é claro, mas portugueses, africanos. Como no nosso batismo, que batizamos 5 pessoas no batismo que teve na semana passada. E dos 5, 3 eram portugueses e 2 eram africanos. Amém? Que nós vamos alcançar quem estiver aqui em Chaves. E queremos que, ao chegar aqui, eles vejam realidades que têm a ver com a sociedade que é o dos dias de hoje. Por isso, eu posso dizer: bem-vindo ao novo. Amém? Quem recebe isso? Eu me lembro quando o pastor André, na sua igreja, creio de Orlando, lá nos Estados Unidos, ele entrou no multiverso e criou a Igreja Lagoinha no multiverso. E um monte de gente falou assim: ah, mas que loucura, a igreja criar. Aí tiveram um monte de ataque, né? Porque a gente está vivendo um momento na internet de fofoqueiro. Um monte de gente na internet que só quer falar mal dos outros e que está atacando a igreja. Tudo que acontece de errado na igreja, eles ficam sondando para colocar ao público e criar escândalos. E a Bíblia diz: ai daqueles que criam escândalos. Porque se tem pecado na igreja, o pecado é tratado dentro da igreja local. Não é para ser tratada no mundo, não.
porque ser tratado no mundo traz escândalo. E ai daqueles que entram nas redes sociais e ficam compartilhando o pecado das pessoas, ou compartilhando até mesmo de boca. Ah, você viu o que aconteceu? Ah, eu não concordo. Ah, eu acho isso. Para com isso. Para com essa boca, essa língua má. A nossa língua foi feita para abençoar, não para amaldiçoar. Amém? 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 Melhorou. Bem-vindo ao novo. Salmo 118, versículo 24. Diz uma palavra que eu quero colocar ela como a inicial, que foi, já fiz uma introdução grande aqui, do bem-vindo ao novo. Salmo 118, versículo 24, diz assim: Este é o dia que fez o Senhor, regozijamo-nos e alegramo-nos nele. Amém? Este é o dia. Nós estamos agora a viver 2026. 2025 acabou. E como eu sempre gosto de falar, tire essa ideia do e se. Ah, mas se eu tivesse feito isso, mas se eu tivesse tomado tal decisão, se eu não tivesse feito isso, ah, mas e se? Ei, passou, acabou, não dá para voltar atrás mais. E eu ainda queria dizer uma coisa que Deus falou comigo nesse ano que passou, quando eu analisei muito acerca da minha vida. Claro, chegando aos 60 anos a gente tem a tendência de fazer análises, da vida. E eu comecei a pensar, mas e se? Como que seria? O fato é que eu cheguei a uma conclusão que o Espírito Santo falou para mim. Eu já compartilhei, mas deixa eu falar mais uma vez. Ninguém sabe o que aconteceria. É tolice da sua parte achar que se você tivesse tomado tal decisão, não seria o que você está vivendo. Você não sabe. Você não conhece a história do como seria. Você não domina a sua história. Você vive ela. Você toma decisões. Mas quem controla todas as coisas é Deus. Ele é o dono dos destinos. Claro, eu posso dizer acerca do livre-arbítrio da humanidade, mas eu com certeza digo que as nossas decisões nos levam para um plano que já foi pré-estabelecido. O fato é que você não sabe o que seria se você tivesse decidido alguma coisa que você acha que você deveria ter decidido. Provavelmente você estaria no mesmo lugar, talvez um caminho diferente, mas chegando exatamente no mesmo lugar. Eu quero então fazer algumas afirmações acerca do bem-vindo ao novo. E essas afirmações eu deixarei aqui para a sua análise, para você considerar, colocar, aceitando o bem-vindo ao novo. Amém? O pastor André Valadão fez um livro que, se você quiser ler, fala sobre liderança. E ele fala: lidere hoje. E ele faz uma afirmação no livro dele. É um livro de 17 capítulos. Mas ele fala o seguinte: eu quero essa frase para a gente pensar. Antes era assim, mas agora não é mais. Amém? Pare de viver o seu passado. Até hoje eu ainda encontro cristãos que ainda dizem, estão aqui em Portugal, estão nessa igreja e ainda falam: o meu pastor, o pastor lá do Brasil ou da nação dele, ele ainda fala: o meu pastor. Ei, o seu pastor sou eu. Você está em Portugal.
Ah, mas que meu pastor, que minha igreja, aquela era sua igreja, era o seu pastor. Passou. Você está vivendo agora. A minha cidade, tudo bem, era a sua cidade, mas você está agora em Chaves. Amém? Tem pessoas vivendo o passado aqui. Então eu queria dizer para você, antes era assim, mas agora não é mais. Bem-vindo ao novo. Amém? Seja bem-vindo a 2026. Tenha um ano cheio de vitórias. E deixa 2025, porque já passou. Amém? Eu sei que cada palavra que eu digo, ela não é só anotada, ela é gravada e anotada no sentido de que pessoas às vezes têm uma intenção de pegar essa palavra para poder se desculpar ou se justificar. Que você utilize as minhas palavras para a sua edificação. Amém? Mas a primeira afirmação que eu quero dizer, e tem a ver com Salmo 118, versículo 24, que é exatamente, esse é o dia que o Senhor já fez. Ele fala aqui, regozijemo-nos e alegremos-nos. Então a primeira coisa que eu quero dizer é um novo ano com alegria. Amém? Faça uma decisão. Esse ano eu começo ele, mas com alegria. Ah, mas pastor, tem um monte de motivo para eu ficar triste. Tem. Eu também tenho. A gente dá para fazer até uma lista. Mas eu decido que a minha alegria não se baseia nas situações. A minha alegria é porque o Senhor fez esse dia. Portanto, a minha alegria está baseada em Jesus, que não muda, que não erra, que não falha, que não me abandona, como disse a pastora Lília, que é perfeito. E é por isso que eu posso ser feliz com Jesus. Amém? E você pode tomar essa decisão na sua vida. Esse novo ano comece com alegria e deixe para trás a tristeza, porque já acabou. Ah, eu fiz isso de errado. Tudo bem, você fez, e daí? Se tem que arrepender, arrepende. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E o que você fez de errado ficou atrás na cruz do Calvário. Viva o dia de hoje livre e liberto, que Ele perdoa e Ele dá para você alegria. Amém? Então comece esse ano com alegria. A segunda coisa que eu quero ler em Salmo 5:3, Salmo 5:3 diz assim, Salmo 5:3, colocou: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. É incrível como Deus é um Deus de novidade. Por que eu digo isso? Porque todo dia é um novo dia. Amém? Todo dia é novo. Ontem foi ontem, hoje é hoje. Então hoje é um novo dia. Amém? E sabe, normalmente, né, quando começa o dia, é quando você acorda. E a Bíblia nos orienta que para um novo ano ou para o novo dia, nós devemos sempre iniciar orando. E se você não tem esse hábito, eu quero deixar esse hábito para você criar nesse ano. Amém? Estou dando para vocês bons alvos para o ano de 2026. E um que você tem que estabelecer todos os dias é orar. É acordar de manhã e a primeira coisa que você falar é: bom dia, Espírito Santo. Amém? A primeira pessoa que falar antes até do que a Lília, que é a minha esposa que está do meu lado, é: bom dia, Deus. É falar com Ele. Tem esse hábito que o seu ano vai ser diferente. Fale com Ele pelo menos quando você acorda, quando você vai comer,
Se você não tem o hábito de antes de comer agradecer, faça isso, mesmo que seja rapidinho. Agradeça todas as vezes que você vai comer. E antes de dormir também agradeça pelo dia. Entregue a sua noite e o próximo dia. Tenha bons hábitos de oração. E se você ainda não tem um hábito de uma devocional diária, crie pelo menos uns 5, 10, 15 minutos em que você para totalmente naquele dia para orar e ler a palavra de Deus. Você deve ter esse hábito. Você não pode construir a sua vida sem um hábito individual de oração. E se você não tem esse hábito, construa nesse ano, coloque como alvo, objetivo da sua vida. E eu te garanto que o seu ano será muito diferente de todos os anos anteriores. Amém? Na verdade, quanto mais tempo você gasta com Deus, mais tempo você ganha de vida. Josué capítulo 1, versículo 8. Mais algo para o seu novo ano. Eu falei de alegria, uma decisão de parar de ficar focado na tristeza, mas se alegrar no Senhor. Amém? Eu falei sobre oração e me permita falar em Josué 1:8, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela, medita o que? No livro desta lei, que é a Bíblia, nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Você quer ser bem sucedido? Você quer ser próspero? Seja na sua alma, seja na sua vida financeira, seja na sua vida de relacionamento com pessoas, seja qual for a sua realidade, você tem que ler a Bíblia e meditar nela todos os dias. Se você só ouve da Bíblia ou lê a Bíblia quando vem num culto da igreja, quem sabe no domingo, você está completamente longe de ser bem sucedido. Você nunca será bem sucedido sem meditar nas palavras do Senhor. E as palavras do Senhor estão escritas no livro que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Coloque como objetivo, pelo menos, ler rapidamente todos os dias. Uma das dicas que nós temos dado é: faça um plano de leitura anual da Bíblia. Hoje nós temos nos celulares aí aplicativos de leitura. Ponha então um aplicativo no seu telefone, ou pegue um papel e faça isso. Para quem é mais analógico, né, e gosta mais de papel, não tem problema, de qualquer jeito, faça alguma coisa, mas inclua a Bíblia em todos os dias na sua vida, e você vai ver a diferença do seu ano. Amém? Nós temos aqui na igreja formas de incluir o conhecimento da Bíblia. Nós temos os GCs, né, Caio? Temos os GCs que se reúnem nas casas. Se você ainda não se reúne numa casa aqui na igreja, procure o Caio, que está ali, ó. Eu só falei: eu quero participar, eu quero começar na minha casa. Mas nós temos outras formas. Nós temos os cultos, que você vem e recebe a palavra de Deus. Nós temos cursos dos Gerações. Temos o Carisma Start, que vai estar iniciando de uma forma mais concreta aqui na igreja. Temos inclusive o Carisma também, né, que é um seminário da igreja, e você pode fazer, todos podem fazer, inclusive online. Então nós temos muitas possibilidades de nos aperfeiçoar, de conhecer mais a Bíblia. Quanto mais você conhecer a Bíblia, mais forte você será. Amém? Eu quero ler também Salmo 30, verso 5. Salmo 30, verso 5, que diz assim: hoje estou em Salmos, hein? 30, verso 5. Porque
a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Então você pode tomar uma decisão esse ano, como eu disse, de ser feliz, de ser alegre. A sua alegria não vai se basear no que você está passando, mas no Senhor. Você vai então todos os dias orar e ler a Bíblia. Mas uma coisa também você pode colocar para o ano de 2026: deixa a ira para trás. Amém? Tem pessoas que estão guardando ira contra pessoas, contra até instituições. Tem pessoas que estão guardando a ira contra governos, contra políticos, contra algum tipo de líder, de qualquer área que você seja submetido a um grupo. Tem pessoas que guardam a ira contra, e parece que elas têm uma idolatria à sua própria ira. Não, eu não vou deixar de ficar com raiva dessa pessoa. Eu vou procurar todos os defeitos dessa pessoa e vou inclusive colocar na internet para que outras pessoas odeiem ela como eu odeio. Nós não somos assim. Nós somos cristãos. Nós não promovemos ira, nós não promovemos raiva e ódio contra pessoas. Nós promovemos coisas boas. Amém? Mas muitas vezes você está segurando ira. A Bíblia fala que o Senhor, estou falando o Senhor, tem a ira por um momento. Sim, o Senhor se ira com a injustiça, com a coisa errada, mas Ele não permite que isso faça com que a sua vida seja gerida, seja construída em cima da vingança, da ira, da raiva, da busca de uma vingança contra aquilo que foi feito contra mim ou contra alguns. Você tem que deixar isso para trás. Bem-vindo ao novo. Deixa essa ira para trás. Vive alegre, perdoando, e não vivendo deixando essa ira se transformar no motivo de você estar em algum lugar ou fazendo algo, ou não fazendo. Tem pessoas que param de ser o que deveriam ser por causa da ira, da raiva que ficaram contra alguém ou contra alguma liderança, contra algum governo. Elas então permitem que a sua ira, que a sua raiva, que a sua vingança tire elas do lugar que elas devem estar. Eu não vou mais fazer isso porque aconteceu isso. Não, eu não ando por isso, eu ando pela voz do Senhor. Amém? Eu deixo de fazer algo não porque eu estou com raiva, é porque Deus falou comigo. Só isso. Eu teria motivos e motivos para, por exemplo, deixar de até estar aqui. Eu teria motivos, mas eu não ando por isso. Eu ando por ouvir o que Deus está me mandando fazer. Amém? Amém? Quem está ouvindo? Eu estou muito entusiasmado com o culto de quarta-feira, o culto fé. Amém? Ele vai iniciar agora essa quarta-feira, e eu estou muito entusiasmado, falando com os meninos que são candidatos ao pastorado, 3, né? O Caio, o Vitor e o Jonatas, que são futuros pastores que vão arrebentar na Lagoinha. Amém? Os 3, pode deixar que vocês vão ouvir falar muito deles. Amém? E aí é necessário que eles cresçam e que eu diminua. Aleluia. Já entendi. Mas o fato é que quando na quarta-feira eles vierem, eles vão trazer palavra de motivação, de ânimo, vai ser uma bênção. Mas no domingo eu tenho que trazer palavra pastoral. Amém? Para ter correção, para ter crescimento. Amém? Talvez até o culto de quarta vai ter mais gente, não tem problema. Mas eu sei que Deus vai continuar trazendo pessoas que querem crescer no domingo de manhã.
pessoas que querem a palavra de Deus para serem melhores cristãos, para viverem melhor a vida com Deus, amém? E por falar nisso, essa quarta-feira, né, o Vitor conseguiu trazer a pastora Lília. Vai ser a primeira vez que a pastora Lília vai estar entregando uma palavra para a igreja, amém? Ela que tem um chamado mais, como ela diz, de fundo, né? Ela gosta de ficar mais no fundo, resolvendo as coisas, dando umas palavras e tal, porque ela é pastora, nos 5 ministérios, ela é pastora, né? Mas eu já vi ela em África pregando para muita gente, né? As mulheres lá conseguiam com roupa, né, Lília? Quando convidava a Lília, ela falava: vou arranjar uma roupa igual a nossa. Mas não, a Lília sempre se dispôs a ser convidada e entregar a palavra de Deus, amém? Mas essa quarta ela vai estar aqui. E é interessante que quando ela me falou que ela ia falar, eu falei assim: uau, parece que a gente combinou, porque ela vai continuar o que eu estou falando, amém? Então, se você quer ouvir um pouco mais, mas talvez num estilo mais leve, assim, mais tranquilo, porque o meu estilo é de pai, o estilo dela é de mãe, né? E todo mundo gosta de ir no colo da mãe, não é verdade? Os pais, eles até gostam, mas ficam mais assim: vai bater. Ai, a história do gabinete pastoral, né? Ih, o gabinete pastoral, me chamaram. É horrível, mas é bom. Mas o fato é que ela vai estar aqui quarta-feira, e se você puder, venha, amém? Mesmo você que não está acostumado, acho que vai ser muito legal, vai ser muito bom estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. E esse culto, que eu tenho certeza que Deus nesse ano vai fazer algo especial, amém? Mas eu queria terminar sobre um ano novo, considerando bem-vindo ao novo, amém? Com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, sai de Salmos, né? Vamos para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim. 2 Coríntios. Agora eu tenho que olhar ali, porque ali só está mostrando meu horário, que está diminuindo. 4, 3, 2, daqui a pouco eu tenho que parar. Mas diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bem-vindo ao novo, porque quem está em Cristo sempre vai experimentar o novo de Deus, amém? Então o seu novo, um ano novo com Cristo, tenha um ano novo com Jesus. Inclua Jesus em todas as situações da sua vida, em todas as decisões. Não tome decisões sem antes consultar a Jesus, para saber o que Ele quer para a sua vida, o que você vai falar, o que você vai comprar, o que você vai vender, como você vai se relacionar com situações, com grupos de pessoas ou com pessoas. Inclua Jesus. Que esse seja um ano novo com Jesus Cristo, amém? É uma escolha, a escolha é sua. Não tome decisões sem Jesus. Todas as suas decisões devem incluir Jesus Cristo. Você, na verdade, só deve viver considerando que é um discípulo ou um seguidor de Jesus Cristo. Tudo que você faz não é para si, é para Ele, porque dele, para Ele, são todas as coisas. Você deve colocar isso na sua vida, que você está a viver para Jesus, e que tudo que você faz é para a honra e glória dele. Exigirá sacrifícios? Sim. Exigirá até situações em que você vai deixar de ter aquilo que você queria? Sim. Mas nós colocamos como prioridade na nossa vida Jesus, porque eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas que o mundo quer, que os gentios querem, não serão acrescentadas.
é uma decisão. Eu queria chamar o louvor, já pode subir. Eu queria que colocasse aí Isaías 43:19 como o último versículo da mensagem desta manhã. Isaías 43:19 nos remete à ideia do novo, ou até do ano novo, que nós estamos a viver agora, 2026. Que oportunidade, Deus nos deu mais um ano de vida, isso é muito bom, não é verdade? Eu queria só alertar a igreja que Jesus pode voltar a qualquer momento. A sua volta não está delimitada, que vai acontecer tal ou tal dia. Pode acontecer a qualquer momento e Ele virá. Ele virá. Mas Isaías 43:19 diz assim: eis que faço uma coisa nova. Amém? Eu, Deus, faço uma coisa nova. Agora sairá à luz o que eu estou a fazer nesse ano de 2026 na sua vida. Amém? Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? O Senhor vai construir na sua vida uma coisa nova esse ano. Esse ano não vai ser como o ano passado. E o que Deus tem para você é melhor do que o ano passado. E o que Deus tem para você é melhor do que tudo que você viveu. Ah, pastor, mas não tem jeito, eu já vivi uma situação assim, eu já vivi tal coisa assim, o senhor não sabe. Não tem jeito de ser melhor. Tem. Deus tem esse ano algo novo para a sua vida, e bem melhor. É só você deixar Ele fazer. O problema é que muitas vezes a gente não deixa Deus fazer o novo na nossa vida, porque a gente fica segurando as coisas antigas. Às vezes a gente fica com a ira dentro de nós, impedindo o novo chegar. Então seja feliz. Mas lembre o que eu sempre digo, que a gente só é feliz quando a gente faz alguém feliz. Ninguém será feliz se não fizer alguém feliz. Sabe por quê? Porque é dando que se recebe. Você quer alegria? Então trabalhe para que o que está próximo de você, que a Bíblia chama de próximo, é o próximo. Trabalhe para que ele seja feliz. Casamentos, você quer ser feliz com seu cônjuge? Pare de fazer só o que te faz feliz. Comece a fazer o que faz feliz para o seu cônjuge, e você vai ser feliz. Ouça o conselho desse homem um pouco mais velho. Quando Lília está feliz, eu sou feliz. Não tem jeito. Quando os pais veem os filhos felizes, os pais ficam felizes. Quando os pastores veem as suas ovelhas felizes, nós somos felizes. Quando o louvor canta e vê todo mundo sorrindo feliz, não tem jeito. Vocês ficam felizes, porque é dando que se recebe. E é melhor dar do que receber. Quem disse isso não? Foi o Senhor. É melhor dar do que receber. Deus tem o melhor para nós. Deus tem 2026 cheio de vitórias, cheio de coisas boas. Deixe Deus trazer o novo
igreja. Amém? Quando eu entrego uma palavra, eu não entrego para uma pessoa, eu entrego para todas as pessoas. Mas como eu conheço vidas de várias pessoas aqui, quando eu estou ministrando, às vezes vem: ei, você está falando de tal pessoa está ouvindo isso, que eu conheço. Mas todas as vezes que eu entrego palavras aqui, é para todas as pessoas. Mas se você sentiu que a palavra foi para você, é porque o Espírito Santo falou com você. Amém? Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, irmãos, e sobre todos os irmãos espalhados sobre a face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Bem-vindo ao novo 2026 e seja feliz, mas faça alguém feliz. Aleluia, Deus abençoe a todos. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo.